Deus abençoe, presbítero Robson, e eu quero agradecer de coração a todo o conselho dessa igreja pela bondade em nos receber aqui, amabilidade. Quero dizer e testemunhar que a igreja de Pirituba é uma igreja que não escolhe, mas acolhe. É uma igreja acolhedora, amorosa, e quero levar isso no meu coração, registrar isso na minha memória. Deus muito lhes abençoe e que prospere mais e mais a sua obra entre vós, em nome do Senhor Jesus. Obrigado ao conselho mais uma vez desta igreja e todos os amados irmãos que nos receberam. A minha esposa, Liana Rose, está aqui comigo e ela é minha companheira por mais de 25 anos, 26, né, amor? 26 anos, e graças a Deus formamos uma família feliz, abençoada. Deus nos deu um filho muito querido, Israel, um homem de Deus, e assim nós estamos nesta caminhada do ministério já por 28 anos. Há quem se lembre de mim quando eu tinha um topete tipo estilo Elvis Presley, não é? Maior do que do irmão aqui, era bem maior, né? E quando a gente, seminarista, né? Em coisa aí de 86, mais ou menos, Jardim Regina, a gente trabalhou um período ali com a juventude, na época uma juventude muito atuante, muitos jovens, adolescentes. A gente estava recordando hoje de manhã com pessoas daquela época, daquele tempo, né? Uma igreja que era repleta, enchia praticamente a igreja com a juventude, e era muito bom. E também os irmãos presbíteros daquele tempo que a gente grava na memória, a gente tem grata memória. Queridos, a palavra de Deus ela é muito rica e muito preciosa, mas se não houver uma minúscula palavra a permear cada uma das letras da Bíblia, ela se torna inócua, sem valor. E esta palavra é a palavra fé. Vamos repetir? Fé. Fé. A Bíblia é o manual da fé. E esta fé é firmada em Deus, firmada em Jesus Cristo e no Espírito Santo, na Trindade bendita. Então a fé é a amálgama da Bíblia, do Velho, do Novo Testamento. A fé, ela conecta as histórias de personagens, de biografias e de textos proféticos e de palavras de exortação também, de salmos de louvor. Tudo é permeado pela fé. E eu quero vos falar sobre fé. E eu preciso confessar aos irmãos que sempre prego aquilo que preciso ouvir. Não merece ser ouvido um homem que não ouve a Deus. Não merece ser ouvido um homem que não permita Deus primeiro falar com ele. Para nos colocarmos diante dos irmãos em pé, foi preciso que nós nos colocássemos diante de Deus de joelhos. A palavra de Deus é viva. E diz a palavra, o apóstolo Paulo, que a pregação era acompanhada de prodígios e sinais. Nós não cremos numa teorização da fé. Nós cremos na prática, no exercício da fé. E como atleta, diz o apóstolo Paulo, nós exercitamos a fé. No nosso dia a dia, como ouvimos aqui, o testemunho dessa querida irmã, que nos inspira a todos nós. Eu não sei se alguém aqui tem problemas. Alguém tem problema? Levante uma das suas mãos. Você tem problema? Tem, né? Só eu e ele? Mais alguém tem problemas aí? Quem tem mais de um problema? Levanta as duas mãos assim bem alto. Diga: Senhor, eu me rendo. Coisas que não acontecem em São Paulo, mas se alguém chegar para você e fizer assim, você levanta a mão, não é?
Você está dizendo: eu me rendo. Então, vamos dizer juntos ao Senhor: eu me rendo. Não, mais alto: eu me rendo a Ti, Senhor, nas Tuas mãos. Eu quero fazer aqui um parênteses e dizer da minha alegria por conhecer aqui os irmãos e especialmente o ministério que os irmãos mantêm aqui há alguns anos entre os surdos. Deus abençoe a vida de vocês e é muito bom conhecê-los. Deus abençoe. Qualquer dificuldade de interpretação, vocês peçam que eu falo com vocês, ok? Qual é a definição bíblica mais relevante e completa da fé? Você pode me ajudar? Se você fosse buscar na Bíblia uma definição de fé, aonde você a encontraria? Hebreus, muito bem. Capítulo 11, verso 1. Vamos lá? Hebreus 11, 1. Alguns já sabem de cor, mas se você quiser, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 1. Diz assim, vamos ler juntos? Ou recitar? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se veem. Então a fé, ela é convicção. Fé é certeza. Diz a Bíblia que a fé é enxergar o invisível, tocar o impossível. E eu não estou aqui falando de fé na fé. Nós estamos falando da fé bíblica. Diz a Bíblia no versículo 6 do mesmo capítulo, que sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Você honra a Deus através dos seus dízimos, das suas ofertas, através dos seus louvores, dos seus cânticos, dos seus instrumentais. Você honra a Deus através da sua oração. Mas se você quer de fato agradar a Deus, de uma maneira que Ele se encante conosco, é através da fé. Através da fé. Então nós estamos falando de algo que é essencial na vida de todos nós. A única maneira pela qual você pode agradar a Deus, além daquelas elencadas, através da fé. E fé, não tão somente através dos nossos rituais, obras de caridade, todas importantes, penitências, esforços. A Bíblia nos diz que é através da fé que agradamos a Deus. É através da fé que é dado ao cego enxergar. Através da fé, o homem é salvo, o pecador é perdoado. Eu costumo dizer que não há pecado que não possa ser perdoado. E não há pecador que não possa ser salvo. Através da fé. Da fé bíblica. Mas pastor, o que é fé? Essas duas letras capazes de transformar e de transportar montanhas. E é bom lembrar que não é crer, ou não é ver para crer, mas sim crer para ver. A fé que precisa ver não é fé, é o ordinário, é o comum. Fé, portanto, é certeza da esperança. Fé é a convicção do imaterial. Fé é quando Deus coloca um ponto final onde havia um ponto de interrogação. Agora, a fé, ela não é crença. Se perguntarmos aí fora, na avenida, aqui, olá, na avenida é aqui. E perguntarmos, você tem fé? Certamente a pessoa vai dizer assim, eu tenho fé. Mas é uma fé crença. Nós estamos falando muito mais do que uma fé
daquele que diz acreditar. Muitas pessoas dizem: pastor, eu não duvido. Mas o não duvidar é passivo. Quando você diz eu creio, você toma uma posição ativa. Quantos estão entendendo isso? Digo amém. Então, a fé não é crença. A fé, ela não é superstição. Então, muitas músicas falam sobre esta fé superstição, sobre esta fé em objetos, e que tenta se materializar em coisas. Então, não é a fé que falamos e pregamos biblicamente, a fé superstição. É interessante como nós somos dados a esta prática de materializar a fé e de cultuar objetos. É intrínseco no ser humano esse tipo de inclinação. Para nós é difícil concebermos a visão de um Deus tão imensurável e ao mesmo tempo invisível, maior do que o universo, mas intocável. O homem precisa de objetivar a fé, materializá-la em objetos, não é? E quando houve aquela tribulação tão séria das serpentes, e que matou, por causa da murmuração do povo de Israel, tantas pessoas, Deus manda que construíssem uma serpente de bronze. E ali já estava, quem gosta de ciência, o toque de Deus do soro antiofídico, é isso? Fala assim, a cura está na própria serpente. Olhem para a serpente e vocês serão curados do veneno. Acontece que os homens começaram a idolatrar aquele objeto e até deram nome a ela. Qual o nome? Neustã. E começaram a adorar aquele objeto que Deus mandou que construísse, a serpente de bronze. Deram-lhe o nome de Neustã. Deus, lógico, disse: destrua esse objeto. E destruíram. E aí, se não bastasse esses cuidados, e quem leu a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, aliás, irmãos, aqui uma palavra: não vai para o céu quem não ler a Bíblia pelo menos uma vez na vida. Misericórdia, né? Tem que ler a Bíblia. Gênesis, Apocalipse, não estou falando, eu já li trechos no Salmo, já li trechos em Mateus, eu estou dizendo, ou já li o livro de Mateus, eu estou dizendo linearmente, ler de Gênesis a Apocalipse. Você dirá, mas eu não tenho tempo, pastor. Mas teve tempo de ver o Corinthians ganhando hoje? Ganhou, né? Eu não sei se empatou. Mas tem tempo para tantas coisas, tem tempo para muitas coisas, mas não lê a Bíblia, porque diz não ter tempo. Em Presidente Prudente nós tínhamos um presbítero tínhamos porque o Senhor já o promoveu para a glória. Ele faleceu com seus 97 anos. Presbítero Amaral, Jovelino Amaral. Ele leu a Bíblia 116 vezes, de Gênesis a Apocalipse. E a Bíblia dele favorita era uma Bíblia muito interessante, porque a borda da Bíblia dele, ela estava cheia de fuligem. E eu perguntei para ele, mas por que a sua Bíblia está queimada aqui? Ele falou, porque eu comecei a ler a Bíblia sob a luz da lamparina. Depois de um dia de trabalho braçal, eu vinha para casa, abria a Bíblia e lia, e às vezes fumegava e sujava a Bíblia com a fuligem. Ler a Bíblia, repita, ler a Bíblia. E aí nós vamos ter convicção da nossa fé, porque se nós não lermos a Bíblia, vamos fazer como muitos, comprar meia abençoada, o lenço do pastor, vai comprar lâmpada espanta demônios,
pedra da prosperidade, shampoo da beleza. Irmãos, a criatividade humana é fora de série. Um pastor amigo meu de Belo Horizonte disse: Ismael, você sabe qual que é a última em Belo Horizonte? Eu falei: não, ele é de lá. Ele disse: a última em Belo Horizonte é o kit da beleza exterior. Lá naquela igreja, eu não vou falar qual a denominação, quadrangular, eles vendem um kit com shampoo, desodorante e tem mais uma coisa: condicionador e desodorante. E a promessa é o seguinte: você compra esse kit e você vai ficar bonito. Não teve fé, o problema da fé não foi dos produtos. Aí eu perguntei, do meu jeito, escuta, a esposa, uma perguntinha aqui: a esposa do pastor é bonita? Eu falei: não é, mas não funciona nem para a esposa do pastor, vai funcionar para mim, vai fazer nascer cabelo? Não, vamos falar juntos: misericórdia. Agora bem alto, como um crente presbiteriano sabe fazer, só nós sabemos fazer: miseriqueima, Jesus. É para queimar mesmo, porque, irmãos, isso é superstição. E vai entrando na igreja. Por quê? Por falta de conhecimento. Errais, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Quem diz é Jesus. Então, fé é superstição? Amém? Não é superstição. Presta atenção. Não é superstição. Então, se eu aqui distribuir para vocês, aliás, foi distribuído alguma coisa aí, vocês têm ainda? Diz Jesus que se eu tiver a fé do tamanho do grão de um grão de abacate? De um caroço de abacate? Não, de um grão de mostarda. Meu diácono, eu não recebi. Cadê a minha fé? Tem gente aí que já perdeu a fé. Alguém já perdeu a fé? Não, tá aí? Obrigado. Nossa, pequenininho, né? Tá aqui. Vocês estão vendo aqui a minha fé? Estão vendo, enxergando? Jesus Cristo, Ele empresta da natureza. Por favor, não faça disso uma mandinga. Tem muito macumba evangélica. Eu vou deixar isso aqui em cima da minha cabeceira. O pastor falou que isso aqui tem um poder. Não, Jesus Cristo era o mestre por excelência. E Jesus disse: olha, se vocês tiverem fé do tamanho do grão de uma mostarda, vocês farão proezas, e farão os sinais que eu faço, e realizarão os prodígios que eu realizo. E aí você começa a olhar, olhe para o seu grão de mostarda. Você vai dizer: meu Deus, se eu não tenho fé nem do tamanho deste grão de mostarda, qual é o tamanho da minha fé? Irmãos, acabei de perder minha fé, caiu aqui. Pega outra. Diz Jesus. E a fé, ela precisa crescer. E a fé, ela precisa ser desenvolvida nas contingências e experiências da vida. Falamos de manhã sobre o apóstolo Paulo, sobre Filipenses, a carta da alegria. Falamos sobre quando parece que é o fim, é apenas o começo, quando o fim é o começo. E queremos falar para você sobre este princípio básico da vida cristã, que é a fé. Eu disse que fé não é crença, fé não é superstição, e fé também não é emoção, pura e simplesmente. Pessoas que dizem: pastor, o culto foi uma benção. Por quê? Porque eu me arrepiei todo dia. Eu senti um calor, até tremeu, calor, ele subiu aqui e tal. Gente, eu gosto de sentir um calor, um tremor, um arrepio, mas isso para mim não é essencial para a minha fé. Pastor, o culto foi uma benção. Por quê? Porque olha, houve choro,
O povo caiu no chão, se levantou, caiu, se levantou, caiu, se levantou. E pastor, olha, houve uma comoção tremenda. Eu creio que Deus quebranta o coração de todos nós. Quantos creem? Digo amém. Deus tem um desafio maior aí em nós, presbiterianos, né? Mas Deus quebranta o nosso coração e é bom sentir esse calor de Deus em nós. Agora, a minha fé, repita, a minha fé não está baseada na emoção. Quantos entenderam isso? Digo amém. Então, eu sou salvo pela graça de Jesus. A experiência da fé para mim é imprescindível, independe das minhas emoções, porque a emoção é volátil. Hoje você gosta, amanhã você não gosta. É do ser humano. Mas não é pela fé, desculpe, não pela emoção, mas é pela fé. É pela certeza, é pela convicção. A fé é esse desejo sincero, essa convicção da palavra, essa certeza. E eu quero falar com os irmãos, em primeiro lugar, que o poder da fé se manifesta para a salvação. Eu mencionei aqui, no passando, o versículo de Efésios capítulo 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a... Falem, mediante a... Isso não vem de... Não vem de vós. É dom de... Nem de obras para que ninguém se... Então, a salvação é graça. Bendita. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Agora, é interessante pensarmos que a salvação, ela é pela fé, e esta fé não vem de mim mesmo, ela é dada por Deus. Até mesmo a fé para a minha salvação não vem de mim mesmo, é dada por Deus. Por isso que alguns creem, outros não. Os irmãos estão entendendo? Pela graça sois salvos mediante a... E isso não vem de... É dom, nem para que ninguém... Então, a fé para a salvação, ela não vem de nós mesmos. Nós não podemos dizer, a minha fé, essa fé não me pertence, é graça de Deus, e é esta fé que me conecta à certeza da minha salvação em Cristo Jesus. Aleluia. A salvação é graça de Deus, é bênção de Deus, é favor imerecido de Deus. E eu apenas posso glorificar a Deus, e quem sabe o resto da minha vida, e ainda seria pouco, para agradecer esse favor bendito de Deus sobre uma vida tão mesquinha e de alguém tão imerecedor quanto eu, quanto você. A salvação, então, é graça de Deus, e mediante a fé é que nós recebemos do Senhor a bênção da salvação. Eu falei aqui do passarinho, e há muitas experiências de pessoas que tiveram realmente um encontro com o Senhor Jesus. Eu não vou me esquecer de um jovem, na época, na cidade de Monte Alto, próximo a Jaboticabal. Ele havia usado muita droga, na verdade durante 20 anos consecutivos. Ele estava desfalecido, as suas pernas estavam gangrenando, seus braços estavam magros. E ele conta que a última tentativa de buscar veia foi da jugular, e a sua mãe bateu-lhe a mão, e a seringa, ela correu com a assoalho no piso do banheiro. O Cláudio Magalhães, ele estava totalmente entregue às drogas, e o Senhor nos levou até a casa dele. Lá chegando, um casebre muito simples, eu o encontrei com o olhar vazio. Na verdade, ele já estava morto, mas era um morto ambulante.
e o seu olhar trazia a morte. Pálido, esquálido, ele olhava para o caibro do seu casebre, fitando-o, e quando ali nós chegamos, ele estava assim naquela visão. Eu comecei a falar com ele, puxar assunto com ele, e disse: pastor, eu usei drogas a noite toda, e eu estou olhando para esse caibro, porque eu sei que o meu destino é aquele caibro. Ainda hoje eu vou me enforcar, não aguento mais a vida. Pela graça do Senhor, pregamos ali a palavra do Senhor. Aquele jovem tomou a sua esposa, foram para a igreja naquela tarde de domingo, e o Cláudio recebeu o poder de transformação do Evangelho do Senhor Jesus, o que cantamos há pouco aqui. E Deus rompeu o grilhão do vício e da morte. E este homem reviveu das cinzas e passou a servir ao Senhor. Rejeitou todo tipo de convite às drogas, ao tráfico. E este homem se converteu total e completamente. Deus lhe deu o status de um homem de respeito, lhe deu um emprego, tornou-se presbítero da igreja. Aqueles homens honrados, ricos, doutores, o tinha como um parceiro ministerial. O Cláudio viveu uma nova experiência de vida. E para a glória do Senhor Jesus, o Cláudio hoje é um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Por quê? Porque não há pecador que não possa ser salvo, e não há pecado que não possa ser perdoado. Quantos creem comigo? Digo amém. Aquela pessoa pela qual você tem orado e clamado dia e noite diante do Senhor, essa pessoa em Deus é possível a sua libertação e a sua salvação. Mas nós não podemos orar como aqueles que oram assim. Numa reunião de oração, eu estava reunido com um grupo de irmãos, um pequeno grupo, e uma irmã disse: pastor, vamos orar pelo esposo da fulana de tal, nossa irmã da igreja, sofre tanto, o homem é ébrio, viciado em álcool, ele tem feito tantos males à vida desta irmã, vamos orar por um milagre. Então nós falamos: vamos orar então pela conversão desse homem. E aí, terminada a reunião de oração, essa mesma irmã chegou para mim e falou: pastor, mas fulano não adianta não, fulano não tem jeito. Mas nós não acabamos de orar. Nós cremos que para Deus o jeito da conversão é possível. Não desista de orar, não desista de testemunhar, não desista em crer no milagre da salvação. E Deus salva. Quantos creem que sim? Diga amém. Quantos aqui é testemunha viva do poder de salvação de Jesus Cristo? Levante a mão. Aleluia. Repita: pela graça do Senhor Jesus, eu fui alcançado. Aleluia. Nós estamos aqui entre verdadeiros milagres. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Diga: você é um milagre de Deus. Amém. Somos salvos. Não existe milagre maior da salvação, porque todo milagre ele é temporal. E nós vamos orar e vamos falar e vamos concluir aqui a mensagem sobre o poder da fé na realização de milagres. Mas todos esses milagres são temporais. A salvação é eterna. Aleluia. E se nós não nos vermos novamente, saiba com certeza absoluta que eu irei abraçá-lo na eternidade. Sim. Quem quer ir para o céu? Diga amém. Quem quer ir para o céu hoje? Tem alguns aí que querem ir para o céu. Se Jesus chamar, né?
Vai. Eu estou preparado, você também está? Diga amém. Eu estou aqui brincando, mas numa igreja em Sorocaba, na década de 80, a Igreja Assembleia de Deus, que hoje construiu um templo lá para umas 15 mil pessoas, era um templo modesto, e não havia este espaço na calçada, um hall, e na verdade a porta da igreja dava para a calçada. E sabe como é crente, aqui também é, né? Depois termina o culto, vamos conversar, vamos prosear, né? Falar das bênçãos de Deus, nunca contra o irmão, mas sempre compartilhando as bênçãos de Deus, né? E aí, terminou o culto, aqueles irmãos ficavam ocupando a calçada, um carro desgovernado. Sabe como aconteceu lá em Nice? Só que um carro entrou na multidão e 7 pessoas naquela noite faleceram, crentes que estavam dentro da igreja há minutos atrás. Bem, foi uma fatalidade em Sorocaba, mas a verdade é esta: você precisa ter a certeza da sua salvação hoje, e você não pode sair dessas portas sem ter absoluta certeza que você vai para o céu. Você não pode, em nome de Jesus, eu não aceito que você saia daqui sem uma decisão assertiva por Cristo Jesus e receber dele este convite. Não que você o aceite, mas o Senhor o aceita. E se você está aqui, eu entendo diante de Deus que Deus tem um propósito para a tua salvação. Em segundo lugar, pastor, eu quero compartilhar com vocês o poder da fé para a realização de milagres. Você quer que Deus realize milagres hoje? Diga amém. Bem, eu sou um pastor, e eu preciso dizer de mim, não posso falar de outros, que crê, e certamente você crê, espero que sim. Eu creio na Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Eu creio num Deus eu sou, não um Deus eu era, não um Deus eu serei, mas presente e linear, Yahvé, eu sou o que sou. Para mim, os milagres da Bíblia são tão reais para os nossos dias como foi há 2000 anos atrás. Ou este livro me torna o mais mentiroso dentre os homens, ou me faz o mais sábio dentre todos. A palavra de Deus, ela não perdeu a validade, e o meu Deus não desaprendeu em realizar milagres. A Bíblia é real. O problema nosso presbiteriano, eu que tenho 52 anos de presbiterianismo, quinta geração de presbiterianos, meu pai é pastor presbiteriano de uma elite da década de 60 de pastores da IPB. Nós vamos nos acostumando com o extraordinário de Deus. Nós vamos nos acostumando com as mensagens pregadas. Nós vamos nos acomodando a uma fé muitas vezes estéril, que arrogamos ser tradicional, mas por vezes é estéril. E nós precisamos reavivar essa fé. O apóstolo Paulo diz que a palavra que ele anunciou foi acompanhada de sinais e prodígios. Palavra e poder, poder e palavra. É impossível desassociar palavra e poder. Elas estão conectadas. E a Bíblia nos fala que Deus opera sinais e maravilhas no nosso meio, na nossa vida. Quando Maria estava na casa de Isabel, naquele encontro, Maria se pergunta: mas como será possível eu engravidar, sendo que nunca
tive relação com o homem, e a palavra do anjo foi: os impossíveis para os homens são os possíveis para Deus. O pai chegou para Jesus e trouxe o seu filho, e o seu filho, ele estava possesso por demônios. Diz as escrituras lá em Marcos capítulo 9, que o demônio lançava ele no mar, na água e no fogo, e aquele demônio havia ferido durante anos aquele menino, e ele traz para os discípulos nada puderam fazer, e ele então leva para Jesus, o pai, e diz a Bíblia, com lágrimas, ele diz: se tu podes fazer alguma coisa, faz-o. Ao que Jesus respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. E diz a Bíblia, imediatamente Jesus trouxe aquele menino e expulsou o demônio que estava sobre a vida dele. Queridos, o mesmo Jesus ao qual foi apresentado o menino é o Jesus que está aqui nessa noite, não incorporado num pastor, mas incorporado na presença, na vida de cada um dos crentes aqui, presente. Deus Emanuel, o Deus em nós, conosco. Há uns anos atrás, em Presidente Prudente, eu tenho que falar daquilo que vivi, o casal estava aflito porque sua filha, ela estava há 15 dias no hospital e o prognóstico era terrível, era de morte cerebral. Eu e minha esposa fomos visitá-los durante este casal, ele diácono. E aí vai uma palavra, tem muitos crentes que dizem assim: mas o crente não passa por provações, porque se ele está passando provação, ele está em pecado. Se está passando provações, ele não tem fé. Essa é uma mentira do diabo, é um outro evangelho que não é o evangelho da Bíblia. O crente passa por provações, passa por situações, contingências do país. Todo crente, ele está vivendo na realidade da vida, assim como os apóstolos em seu tempo. Bem, este casal então estava numa agonia terrível, e passou, a criança não melhorava, e passou 10 dias, e 11 dias, e 15 dias, e nesse 15º dia, fui eu e minha esposa ali, era um sábado à noite, me lembro como se fosse hoje, e aquele casal, eles estavam esquálidos, estavam pálidos, e especialmente a esposa saiu do quarto e disse: pastor, a nossa filhinha, 7 anos, 4 anos, a Júlia, o médico acabou de sair daqui com o diagnóstico, e ele era um pediatra, neuropediatra, e ela estava muito bem cuidada no hospital da Unimed, e o neuro acabou de sair daqui, pastor, dizendo que a nossa filha tem 2 possibilidades. Uma é que haja uma morte cerebral e ela vai vegetar sobre a cama, ou ela vai a óbito ainda nessa noite. Era um líquido que subiu, que estava no pulmão e subiu ao cérebro, na corrente sanguínea, e esse era o prognóstico. Bem, nós oramos como pessoas de fé que somos e saímos, mas veja o que aconteceu. Aquela mãe, mulher de Deus, tecladista da igreja, quando nós saímos, ela foi numa sala de oração ali do hospital, se ajoelhou e orou e disse: Deus, faz o teu milagre na vida da minha filha. Há 15 dias que aqui estamos, e o médico disse que essa noite ela morre, ou o seu cérebro morrerá. E aí o Espírito Santo falou audivelmente. Eu não sei quantos creem que o Espírito Santo tem voz. Quantos creem que o Espírito Santo tem voz aqui? Diga amém, com a boca aberta. A Bíblia me diz que tem voz. Disse o Espírito Santo:
Atos capítulo 13, a igreja. Uma voz audível disse a ela: leia Lucas 8:50. Ela foi para o seu quarto e abriu Lucas, você pode abrir também, 8:50. O Espírito Santo fala através da palavra. E ela trêmula abriu Lucas 8:50. E o que diz? Na sua e na minha Bíblia. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente. E ela, aleluia, não temas, primeira palavra, crê somente, e ela será salva. E veja o contexto: uma menina que estava desfalecida, o texto, de 12 anos, o pai Jairo, senhor da sinagoga, foi até Jesus. Era uma menina que estava à morte, e depois veio o serviçal dizendo: ela já está morta. E veio essa palavra de Jesus, e veio essa palavra viva de Jesus ao coração da Débora, lá em Presidente Prudente. Palavra viva, repita: palavra viva. Viva. A Bíblia, irmão presbítero, é o único livro que eu não leio. Ela lê a mim. Quando eu leio a Bíblia está me lendo. E aí ela disse: Senhor, então é assim? Eu creio. E não foi intervenção de pastor, de uma pregação, foi o Espírito ministrando ao coração da mãe. Naquela noite, a Júlia começou a reagir. E de manhã ela pediu comida, e de manhã ela pediu abraço, carinho, afago. No dia seguinte ela estava de alta. E essa menina hoje é uma pré-adolescente linda, sem sequela, e a mais inteligente do seu colégio, para a glória do Senhor Jesus. Você pode dizer aleluia? Deus faz, porque Ele pode. Deus é quem Ele diz ser, e faz o que diz fazer. A fé, ela possibilita a salvação. A fé possibilita a realização de prodígios, sinais, milagres em Deus. E a fé possibilita o cumprimento das suas promessas. Eu não contei, mas há quem diga que tem de 6 a 8 mil promessas. Eu digo a Deus: todas as promessas de 1 a 6 mil eu tomo posse em nome do Senhor Jesus. Não abro mão de nenhuma delas. Quantos podem dizer amém por isso? A gente tem que ser às vezes assim, egoísta, né? No que devemos ser. Senhor, o Senhor falou, é para mim? Então eu creio. Eu me aproprio pela fé dessa palavra na minha vida. E Deus cumpre as suas promessas. Agora, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Presta atenção no que eu vou dizer, eu estou concluindo. Para cada promessa feita por Deus, há uma exigência que antecede. Querem ver? Aqui nesta coluna, aqui nessa fileira. São 6 mil, 8 mil promessas. Fale uma promessa. Já vamos lá. Você? Qual que é a promessa? Qual a exigência? O irmão? Alguém aí estava falando de uma outra? Qual é a promessa? Qual a exigência? Ok. Aqui? Deus honra. Qual é a promessa? Honra. Qual é o compromisso? Honra. Para cada promessa da Bíblia, há uma exigência que antecede. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida.
Qual é a promessa? Qual a exigência? Deus tem promessas para o seu povo. E este Deus espera que o seu povo cumpra aquilo que lhe compete fazer e ser diante dele. Aleluia. Queridos, vamos orar. Gostaria que você orasse agora comigo. Eu não sei se você precisa de um milagre. Alguém aqui já ouviu falar de bronquite asmática, alérgica? São Paulo, misericórdia, né? Alguém já passou por isso? Crise? Várias pessoas aqui. Aqui está alguém que foi curado de algo impossível aos homens. Eu fui criado em Sorocaba, entre inalação e pronto-socorro todo inverno. E uma vez eu fui insultado por uma zeladora da igreja, que chegou para mim e falou: pastor, eu falei: irmã, é óbvio, porque eu uso esses medicamentos. Era Bricanil, era Rinozone e coisas do tipo, cortisona, porque meus pulmões fechavam e eu passava muito mal. Bronquite, asmática, alérgica. Aí ela foi mais ousada ainda e me disse: mas o senhor não tem fé? Falei: irmã, eu vou te despedir depois dessa, porque não pode falar isso para um pastor. E eu falei: olha, eu tenho fé, mas acho que não tenho o suficiente, né? Então tem que crescer mesmo mais. Não, pastor, o senhor ora, o senhor tem que crer. Eu falei: você está certo, eu vou orar. Sabe por quê? Porque quando a gente tem os meios, a gente se acomoda, né? Você tem um remédio, você tem um médico e tal. Eu falei: você tem razão, eu vou orar. Eu vou orar por isso. Não mereço, não sou digno, mas eu sou filho de Deus e eu creio no poder de Jesus. Eu vou orar. E aí eu me pus diante do Senhor em oração. Senhor, eu creio, vou orar, vou clamar. E para a glória do Senhor Jesus, há 20 anos, nunca mais entrei numa farmácia para comprar qualquer um desses medicamentos. E nunca mais fui para o pronto-socorro. É graça do Senhor Jesus. É bondade do Senhor. Ah, significa que o senhor não tem problema nenhum de saúde, o senhor é... Não, eu tenho outros problemas. Mas eu estou dependurado na graça de Deus, eu não deixo de orar, e eu creio no poder de Deus. Eu continuo crendo. Você crê nisso? Diga amém. Então você está passando por uma circunstância, uma situação, quer seja de enfermidade física, quer seja uma provação familiar, quer seja uma contingência da própria vida, vamos perseverar na fé. Irmãos, diga para o seu irmão que está: perseverem na fé. Perseverem na fé. Seu irmão aqui é uma bênção, né, irmão? Persevere na fé. Fé em Deus, fé na Bíblia, fé em Jesus. Irmãos, Deus é muito bom. E se aqui continuássemos, nós teríamos muito para compartilhar. Mas eu quero que esta palavra ela possa de alguma forma transubstanciar na sua experiência vivencial, naquilo que você deseja orar e clamar ao Senhor nesta hora. Deus é tão bom que Ele nos dá aquilo que necessitamos e até mesmo aquilo que desejamos.
porque Deus é assim. O que queres que eu te faça? Aí o cego disse: Senhor, que eu torne a ver. Ele disse: vai, tua fé te curou. Ele quer saber o que você dele necessita e espera dele receber. Aleluia. Sabe por quê? Para que depois você reconheça que foi dele que procedeu o milagre. Ah, Senhor, me abençoa. Tem muito presbiteriano que peca no, como que é mesmo? No varejo e pede perdão no atacado, é isso? O tipo, perdoa a multidão dos meus pecados. E aí o Espírito Santo fala: mas quais pecados você está arrependido? Senhor, me abençoa. E Deus vai falar assim: mas que área que você deseja o meu toque? Há tudo, mas tudo é muito abrangente, né? Então você vai ser, só falta nascer asinha aqui, você quer ser perfeito, você quer tudo. Não é assim. Não é assim. As experiências com Deus são experiências peculiares, distintas. E às vezes é o não de Deus, e Deus diz: a minha graça te basta. Paulo, sobre isso não falamos mais. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Ou Deus diz: sim, farei, é minha vontade. Vamos colocar nossa fé em prática? Amém? Se você puder, e aqui não é nenhuma imposição, é apenas uma experiência pessoal, se você quiser também, e o que não altera em nada o efeito da resposta. Mas se você quiser se ajoelhar onde você está, você pode se ajoelhar agora, eu também vou ajoelhar aqui, e fale com Deus, você de per si com Deus. Amém? Vamos fazer isso agora. Fale você com Deus.